Fala galera, vamos resolver alguns exercícios envolvendo sistemas e mais especificamente regra de Cramer e algumas regrinhas envolvendo os tipos de sistema. Bom, a primeira questão fala assim, galera, os valores de x, y e z do sistema linear de três equações que é apresentado são tais que x vezes y vezes z é igual a... Então nessa primeira questão a gente simplesmente vai ter que calcular o valor de x, y e z. Observe. Tem gente que gosta de fazer por isolar e substituir, tem gente que gosta de fazer por escalonamento, tem gente que gosta de fazer pela regra de Cramer. Eu vou apresentar para vocês a regra de Cramer, ela é muito simples, é muito prática. Tem exercício que compensa escalonar, tem exercício que compensa isolar e substituir, mas todos eles basicamente resolvem de uma maneira muito fácil por Cramer. Como é que é a regra de Cramer? Ela diz o seguinte, o x ele vai ser igual ao determinante de x pelo determinante total, o y vai ser igual ao determinante de y pelo determinante total e o z vai ser o determinante de z pelo determinante total, né? O que é o determinante x, determinante de y, determinante de z e o determinante total? Calma que a gente já vai explicar, eu acredito que te mostrando, utilizando ele passo a passo, você vai pegar ele facinho. Vamos começar calculando o determinante total, que é esse d presente nessas três formas de calcular o x, o y e o z. Vamos lá. Para calcular o d, galera, você não pensa no igual, você vai pensar justamente nesses carinhas daqui. E aí você vai pegar como se fossem os representantes do x, do y e do z. Tipo assim, ó, lá na primeira você tem o representante do x, o 1, depois você tem o 5, depois você tem o 2. Pronto, montei a primeira coluna. Então, bora lá, galera. Eu vou resolver aqui com vocês. Ó, o determinante total vai ser igual ao determinante de 1, 5, 2. Depois você tem 1, 2, 3, 1, menos 2, menos 1. Fecha aí essa barra paralela. Para resolver esse determinante, você pode usar a maneira que você quiser. Eu gosto de usar sarros. Então, dobrar a primeira e a segunda coluna, 1, 2 e 3. E agora resolver isso, né? Então, passar a linha para baixo. Aqui embaixo vai ficar menos 2, depois menos 4, depois mais 15. Tá? Então aqui embaixo você vai ter ó, menos 2, depois você vai ter menos 4, né? E depois você vai ter mais 15, aqui vai me resultar em menos 6. Mais 15, isso daqui vai dar 9, positivo, certo? Em cima passando, né, você vai ter 4 aqui, depois você vai ter menos 6 e depois você vai ter menos 5. Logo, aqui em cima vai ficar, ó, 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2, menos 5, isso daqui vai dar menos 7, ok? A gente sempre faz o de baixo menos o de cima, no caso vai inverter o sinal aí, né? Então a gente vai ter menos com menos mais 16. Esse é o valor do determinante geral, moçada. Deixa ele guardado aí, porque a gente vai usar bastante esse valorzinho. Se quiser, printa a tela, enfim, faz do jeito que você quiser. Esse é o valor do determinante d. Agora eu preciso calcular o dx, o dy e o dz. E é justamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou apagar esses carinhas aqui e vou começar pelo dx. O dx, galera, é sempre assim, né? Eu gosto de brincar que você vai tampar, né? Você vai tapar aí, né? Bonitinho. Você vai tapar todos esses x aqui. O 1, o 5 e o 2, né? Que são os coeficientes que estão acompanhando o x. No lugar deles, você vai colocar o igual. Você vai colocar justamente quem está sendo igualado. Então, em vez de escrever 1x, 5x e 2x, você vai escrever 10, 6 e 8, ok? Então, pensa assim, ó, o nosso determinante vai ficar 10, 6 e 8, depois 1, 2 e 3, depois 1, menos 2 e menos 1, fecha aí bonitinho, ok? Bom, você vai resolver esse dx, ele é bem simples, ele é bem fácil, galera, não tem segredo nenhum. Eu acredito que você vai conseguir chegar fácil nesse 32, ok? Então você tem aí, ó, 10, 6 e 8, 1, 2 e 3, 1 menos 2, menos 1. Resolve isso daí, você chega em 32, beleza? Bom, para resolver o dy, galera, é exatamente a mesma ideia, né? Então você vai ter, ó, barra paralela. No lugar, então, do y, que são esses caras aqui do meio, você vai colocar 10, 6 e 8. Então, pensa aqui como se fosse 10, o 6 e o 8, ok? E a gente vai ficar assim, ó. Agora volta o x, né? Então, é 1, 5 e 2, os coeficientes, né? Estão na frente do x. Agora, não é o y, 2y e 3y, hein? É 10, 6 e 8. E depois você vai ter 1, menos 2 e menos 1. Fecha aí bonitinho, ok? Bom, resolvendo isso daqui, galera, eu te garanto que você vai chegar com seu dy, ele vai ser justamente igual a 48. Sem crise, você chega nisso daí.
E o DZ, galera, é exatamente a mesma coisa que a gente fez para o X e para o Y, só que agora é na coluna ali do Z que a gente vai modificar. Lembre-se, não é isso que você está olhando, ok? No lugar dele você vai pôr o 10, o 6 e o 8. Então você vai ficar assim, ó, com 1, 5 e 2, 1, 2 e 3. E agora você põe aqui, ó, 10, 6 e 8, fecha aí bonitinho. Bom, o resultado que você vai obter desse carinha aqui, galera, eu garanto para você, sem nenhum problema, facilmente, você vai chegar em 80, ok? Então, dx 32, dy 48 e o dz 80. Agora eu vou calcular o x, o y e o z. Nós vamos ficar justamente assim, ó. Deixa eu até apagar aqui, né? O x, ele é o dx dividido por d, tá? Então você vai ter aí que o nosso x, ele vai ser igual ao dx, você acabou de calcular ele, é 32, o d vale 16. 32 por 16, o nosso x resulta em 2 unidades. O y, ele vai ser dy dividido por d. Então você vai ter aí, ó, y vai ser igual a 48 dividido por 16, 48 dividido por 16, o y resulta em 3. E o seu z, moçada, ele vai ser igual ao dz dividido por d, então isso daqui vai ser igual a z, sendo, né, a gente calculou que o dz vale 80 por 16, então o seu z vai ser igual a 5. Logo, o x vale 2, o y vale 3 e o z vale 5. Como ele quer que você multiplique, então, o x com o y com o z, né, você faça x vezes y vezes z, isso é muito fácil, né? Então a gente vai calcular, portanto, aí, né, juntando isso daqui, que x vezes y vezes z, isso daqui vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, resposta 30. É a alternativa de letra B. Anota aí para o nosso exercício. Fácil, né, moçada? Não teve nenhuma crise, nenhum problema, né? Eu acredito que todo mundo consiga ter resolvido isso daí facilmente. A segunda questão, eu não coloquei as alternativas aqui por uma maneira didática, tá? Mas a gente vai ter que montar, simplesmente montar como seria esse problema que ele vai enunciar pra gente. Então, olha lá, ó. 3 amigos foram a uma papelaria para comprar material escolar. As quantidades adquiridas de cada produto e o total pago por cada um deles são mostrados na tabela. Os preços unitários em reais de um caderno, de uma caneta e de um lápis são respectivamente X, Y e Z. Então anota aí, ó, o caderno, a caneta e o lápis, né? X, Y e Z. Dessa forma, das igualdades envolvendo matrizes fornecidas a seguir, a única que relaciona corretamente esses preços unitários com os dados da tabela é. Bom, como eu falei para você, eu não coloquei as alternativas aqui, mas a gente vai ter que escrever de uma forma matricial. Então eu vou demonstrar como você chegaria nisso daí, bem simples, bem fácil. Primeira coisa que eu quero enunciar com vocês é esse sistema, né? Então nós temos assim, ó, a Júlia, o caderno é X, né? Então eu vou até deixar aqui, ó, esses caras são o X, esses caras são o Y e esses caras aqui são o Z, tá? E aqui seria o total. Então a Júlia tem 5X mais 5Y, né? Mais 5Z, isso daqui é igual a 96. O Bruno, ele tem 6x mais 3y mais 3z, isso daqui é igual a 105. Beleza? Então deixa aí bonitinho, né? X. E o Felipe, galera, é 4x mais 5y mais 2z, isso daqui é igual a 79. Então este daqui é o nosso sistema, que você teria que ter montado aí bonitinho. Não tem crise, né? Não tem nenhuma, assim, acho que nenhuma coisa bem difícil no exercício, não tem nada dificultando. Simplesmente montar desse jeito você consegue facilmente. O que a gente pode concluir a partir daí? Que a gente pode montar uma matriz. Sim, nós podemos transformar isso daqui numa forma matricial. Como que ficaria isso daqui numa forma matricial? Justamente desse jeito. Então você tem uma matriz com 5x mais 5y mais 5z, né? Fecha aqui bonitinho, igual a essa outra matriz coluna 96, 105 e 79, ok? Deixa eu desligar o ar-condicionado, ficou frio agora aqui. Então a gente tem aqui, ó, 6x mais 3y mais 3z, e aqui embaixo você tem 4x mais 5y mais 2z aí bonitinho, certo? Bom, e a partir daqui?
É possível deixar assim? Com certeza, né? Não tem erro nenhum, a gente sabe que uma multiplicação de matriz pode gerar isso daí facilmente. Agora que vem o pulo do gato, né? A sacada monstra aí do exercício. Além de fazer isso daí, a gente pode escrever de uma outra maneira, que eu vou fazer em tinta azul e eu vou apagar na esquerda aqui. Então, este carinha que aqui se encontra, moçada, isso daqui, ó, você pode escrever de uma outra maneira, que eu vou mostrar aqui na esquerda para você. Você confia em mim? Você acreditaria se eu escrevesse assim, ó? Vou fazer a matriz aqui, então eu vou colocar 5, 6, 4. Aí nós teremos 5, 3, 5. E depois nós teremos 5, 3, 2. E eu escreveria justamente assim, ó, vezes x, y, z. Fecharei aqui, né? E vou colocar um igual, tá? Vou colocar, opa, apaguei demais ali, né? Então eu vou colocar um igual, justamente isso daqui, ó, igual a. Então você tem aqui 96, 105 e aqui você fecha com 79. Galera, eu te garanto com todas as forças, se você multiplicar isso daqui, né, você realizar essa multiplicação, você volta para aquele passo anterior, facilmente, tranquilamente. Por quê? Por que você deixou assim desse jeito? Porque nada mais que eu fiz foi ajeitar a casa, né? Você simplesmente deixou de uma outra maneira. Então aquele sistema lá do começo que a gente tinha assim, ó, desse jeitão, você tinha 5x, 6x, 4x, mais 5y, mais 3y, mais 5y, mais 3z, mais 3z, mais 2z, isso daqui igual a 96, 105 e 79. Esse cara é justamente igual a esse. São coisas literalmente idênticas. Então fica a dica aí para você aprender como é que brinca, né, com essa parte de sistema para transformar em multiplicação de matriz. Muito legal, uma questão bem interessante, bem inteligente aí. Bom, a questão de número 3 também é nessa onda da gente resolver, só que é bem mais fácil, por uma sacada por Cramer. Então ele fala assim, ó, na lanchonete comeu, morreu, é desse jeito mesmo, galera. Então comeu, morreu, a família Silva gastou R$ 64 na compra de 3 hambúrgueres e 4 sucos. A família Pereira, vou mudar agora aqui, hein, gastou 35 comprando 2 hambúrgueres, um suco e um refrigerante. Opa, já tem coisa a mais aí. O Pedro foi com a namorada, quer dizer, 2 pessoas, e cada um consumiu, deixa eu mudar aqui para tinta preta, um hambúrguer e um refrigerante, gastando R$ 32. Se produtos do mesmo tipo têm sempre o mesmo preço, cada hambúrguer custa... Gente, se eu falar que o hambúrguer é o X, né, então vou ter que escrever aqui, ó, X vai me representar os hambúrgueres, né, hambúrguer. O Y vai me representar o suco, vamos deixar assim, né? Suco, ok? E o Z vai me representar o refrigerante. Então aqui ó, a gente põe o refri aí como sendo o Z. Cada uma é minha incógnita, né? A gente tem 3 incógnitas aí facilmente para serem resolvidas. Eu vou montar esse sistema. Se você concordar comigo, a gente tem então primeiro a família Silva, né? Que seria 3x mais 4y mais 0z, é interessante você escrever assim, tá? Uma maneira de organizar. Isso daqui vai ser igual a 64, certo? Bom, a família Pereira, ela é 2 hambúrgueres mais um suco, né? Então você tem, ó, um y, ok? Mais um z, isso tudo aqui vai ser igual a 35. E você tem a última aí, né, que é o último, né, que é o Pedro com a namorada. Então você tem 1x, que é um hambúrguer, 2x, né, desculpa, né? Então a gente tem 2x, por que 2x? Porque é o Pedro e a namorada, são 2 pessoas, né? Cada um consumiu um, então são 2 hambúrgueres e 2 refrigerantes. Então você tem aqui, ó, 0y mais 2z, isso daqui dá R$ 32. Então, cuidado, principalmente nesse Pedro, tá, galera? O problema é justamente ele, né? Porque a dele fica um pouco mais difícil aí de você enxergar. Como ele quer saber o valor do x, galera, é muito fácil, eu não preciso calcular o y e o z. Então, para calcular o x, eu vou utilizar a regra de Cramer, né? Então, pela regra de Cramer, eu vou descobrir o seguinte, dx por dz. Eu mato esse exercício. Então, eu vou fazer simplesmente o determinante geral e depois o determinante só como x. Bom, vamos lá. O determinante geral é bem simples, né? Ele vai ficar assim, ó, faz uma barra paralela, 3, 2, 2, 4, 1, 0, 0, 1, 2, fecha aí, isso daqui vai ser igual.
Se você resolver isso daqui, galera, então 3, 2, 1, 4, 1, 0, 0, 1, 2, eu te garanto, certeza absoluta, que você vai chegar justamente... Vamos fazer, agora eu não quero dar resposta não, quero fazer. Então você tem aí, ó, 3, 2, 2, 4, 1, 0. Então aqui embaixo, né, primeira passada de vara aqui, vai ficar 6 mais 8 mais 0. Aqui em cima vai dar 0 mais 4 com 4, 16. Portanto, aqui embaixo deu 14, aqui em cima deu 16. Você vai ficar com 14 menos 16, menos 2 é o valor do nosso determinante geral. Deixa guardado. Então, o Dzão, galera, ele deu menos 2. Deixa anotado aí. Falta calcular o dx. Então, bora calcular agora o nosso dx, né? Tranquilo, sem crise. O dx, galera, eu vou substituir. Então, eu não penso nesses caras aqui, no lugar deles eu escrevo esses. Né? Então, vai ficar 64, 35, 32. Teremos assim, ó, 64, 35, 32, fecha aí bonitinho. Agora volta com o 4, 1 e o 0. E depois 0, 1, 2, fecha aí bonitinho. Dobra a primeira e a segunda coluna, né? Dobramos ela assim, desse jeito. E aí a gente tem 4, 1, 0, finalizando essa primeira parte. Passa a vara para baixo, aqui vai dar 128, mais aqui vai dar 128 também, mais 0. Então aqui embaixo vai dar 256, em cima zerou, e aqui vai dar, ó, 440, 280, né? Então aqui em cima vai dar 0, mais, então, ó, 8 vezes 35, isso daqui vai dar, vamos fazer aqui, né? Então 35 dá 70, né? Dá 280, beleza. Então a gente tem, ó, 280 aqui em cima. Vamos fazer o de baixo menos o de cima, então teremos 256 menos 280, né? Você vai encontrar, ó, 4, 6, 24 negativo. Então aqui vai dar menos 24, ok? Bom, se a gente calculou tudo isso, eu vou até deixar anotado aqui embaixo, ó, o dx vale menos 24, tá? Porque é o de baixo menos o de cima, ok? Eu só fiz aqui para fazer a continha, já vou até apagar, tem que ser negativo, menos 24, tá? O de baixo menos o de cima dá negativo. Portanto, agora a gente conclui o exercício. Eu não preciso, viu como é que é muito prático, né? Eu não preciso calcular o y e o z. Só com o Cramer, né, a regra de Cramer, a gente consegue cada um deles ser calculado. Se eu quisesse o z, era só fazer a regra para o z, o y, só fazer a regra para o y. O que é mais difícil quando a gente isola e substitui, quando a gente utiliza escalonamento, a gente acaba sempre calculando uma outra a mais ali. Então, o nosso x, né, não sei porque eu coloquei dx, é x, ele vai ser igual ao dx dividido por d. Logo, o x vai ser igual a menos 24 dividido por menos 2. A resposta é 12, o valor aí, letra B. Ok, moçada? Bom, dando sequência, relativas ao sistema kx mais 4ky igual a 0, 3x mais ky igual a 8, sendo que o k pertence aos reais, considere as afirmações 1, 2 e 3 abaixo. Primeira afirmação, apresenta a solução única para exatamente dois valores distintos de k, apresenta mais de uma solução para um valor de k e ele é impossível para um único valor de k. Galera, vamos tomar cuidado porque essa questão ela é um pouco difícil. Ela vai aplicar aqueles conceitos que a gente já está acostumado, a gente já falou na teoria de SPI, SPD, né, SPI que a gente tem, ou SI, aí no caso, né, sistema possível indeterminado, sistema possível determinado e o sistema impossível que a gente vai conversar. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer nessa questão é muito fácil. A gente vai ter que analisar o sistema, né? O determinante dele. Vamos ver o que acontece aí nesse caso, né? Então, se o determinante dele for diferente de 0, galera, determinante sem os iguais, tá? Então, o determinante desses carinhas aqui, ó, for diferente de 0, a gente vai ter um sistema possível determinado, ok? Então, a nossa brincadeira vai partir tudo para isso daí, para ver se ele é igual a 0 ou se ele é diferente de 0. Então, a gente já sabe que ele vai dar diferente de 0, né? Então, vamos para ele, né? Vamos analisar isso daqui. Primeira coisa, então, que eu vou fazer, barra paralela. Então, eu tenho representante do xk, representante do x3. Representante do y, 4k, representante do yk. Vou fechar isso daqui.
Como é 2 por 2, é muito simples de eu resolver. Moçada, se eu colocar igual a zero, cuidado, tá? Eu vou ter um tipo de solução, e se eu colocar diferente de zero, eu vou ter outro tipo de solução. Então vamos lá, ó. Eu vou considerar primeiro passando a vara para baixo e depois passando a vara para cima, aí bonitinho, né? Então você vai ter k ao quadrado aqui embaixo, k vezes k, e aqui em cima você vai ter 12k. Bom, como eu estou falando para vocês que ele vai ter que ser diferente de zero, eu vou ter k ao quadrado menos 12k diferente de zero. Professor, por que você não colocou ele ainda igual a zero? Calma, que eu já vou explicar o que vai acontecer, né? Você já deve estar imaginando o que acontece se eu igualar a zero. Então eu vou descobrir k igual a zero e k igual a 12, ou seja, o 12 vai me tornar um sistema impossível. A gente já vai conversar mais sobre isso. Primeiro momento, eu estou colocando diferente de zero, só explicando isso daqui, porque eu estou considerando um sistema possível determinado. Ou seja, eu estou buscando uma solução para ele, né? Então a gente sempre faz essa primeira análise, né? A não ser que o exercício peça, é uma dica que eu dou para vocês. Então, a gente já sabe que eu vou colocar em evidência, né? Opa, mudando a caneta. Então, vou ter k, então vai ficar k menos 12, isso daqui diferente de zero. Logo, galera, a gente vai ter duas soluções. Então, a primeira delas é de que o meu k, ele tem que ser diferente de zero, e a segunda delas é que esse meu k menos 12 tem que ser diferente de zero, né? Então, k menos 12 diferente de zero, logo o k tem que ser diferente de 12. Se você meio que deu uma boiada e volta lá para a aula de teoria, galera, é muito importante você ter a teoria em mente, né? Você ter essa teoria aí na ponta da língua para entender isso daqui. E é lógico, né? Equação, resolver uma equação, não preciso nem estar te falando isso nesse exato momento. Chegamos em duas soluções, né? Que seriam k diferente de zero e o k diferente de 12. Então volta lá para a primeira afirmação dele. Vamos analisar, ó. Apresenta solução única para exatamente dois valores distintos de k. Galera, na verdade isso daqui tá falso, né? Por que isso daqui tá falso? Porque, repara só, solução única era para a gente ter uma solução única, né? E como é que você obteve k diferente de zero e o k diferente de 12? Então a primeira afirmação ela tá falsa por conta disso. A segunda afirmação fala assim, ó. Apresenta mais de uma solução, ou seja, um SPI, tá? Para um único valor de k. Vamos tentar ver isso? Como é que ele está querendo te dizer? Vamos testar agora as coisas, né? Se a gente considerar então o nosso k, né, diferente de zero ou k diferente de 12, vamos pegar esses caras e colocar eles igual. Vamos ver o que acontece? Galera, se você pegar então e falar assim, ó, para k igual a 12, vamos ver? Então olha lá, ó, desculpa, primeiro para o k igual a 0, né? Depois para o k igual a 12. Então para o k igual a 0, vamos ver o que acontece se ele dá 0, né? A gente já falou, para ser diferente de 0, um SPD, né? Um sistema possível determinado, mas vamos ver o que acontece se ele for igual a 0. Repara, ó, se ele for igual a 0, galera, você vai ter assim, ó, 0 vezes x, estou substituindo aqui em cima, né? Então vai ficar 0 vezes x mais 4 vezes 0 vezes y, isso daqui igual a 0. E aqui embaixo você vai ter 3 vezes x mais 0 vezes y igual a 8. Moçada, alguma coisa deu BO. Por quê? Porque repara que aqui em cima, ó, 0 vezes x, 0 e 0. Então 0 igual a 0. Alguma coisa aconteceu muito estranha aí. Mas se você for reparar aqui embaixo, deu bom. Então, ó, aqui embaixo você vai chegar à seguinte conclusão, né? Esse 0 vezes y, ele vai sumir, então vai ser 3x igual a 8, pega o 3, passa ele dividindo, você vai concluir que o x vai ser igual a 8 terços. Então aqui em cima, galera, para qualquer valor do y, se é aceito, você pode colocar qualquer valor do y, mas do x não, porque embaixo a gente acabou de descobrir que o x vale 8 terços, e o y, pra gente não importa. Repara que você teve 2 0 vezes y. Isso daqui na matemática você pode colocar qualquer valor no y que ele vai ser aceito, né? Ele vai sempre zerar aí na equação. Então tome cuidado com isso. O que aconteceu então para esse k igual a 0, galera? Para esse k igual a 0, o que a gente sempre vai chamar de SPI. Vou até escrever aqui, ó. Isso é o tal do nosso SPI. É um sistema possível
indeterminado, porque teve uma indeterminação. Então, nesse caso, a resposta, né, ele vai ser 8/3 para o x e para o y nosso vai apresentar qualquer valor possível. Né? A gente pode escrever aí, ó, assim, ó, y bonitinho, aí você pode jogar qualquer valor para ele ser SPI. Você colocar 8/3 em x e qualquer valor em y, isso vai ser um SPI, né? Um sistema possível indeterminado. Configurando, então, para a gente a primeira falsa e a segunda verdadeira. Ó, por que ela é verdadeira? Apresentar mais de uma solução para um único valor de k. Você colocou k igual a zero, ela apresentou várias soluções para o y aí nesse caso, né? E uma para o x. Bom, a terceira afirmação que nós temos é o seguinte, ele é impossível para um único valor de k. Vamos testar aquele 12? Então vamos lá ver o que a gente acabou de descobrir. Descobrimos o 0 e o 12, né? Diferente. Então agora vamos colocar, ó, para o k igual a 12. Então agora você vai entender por que ele tem que ser diferente de 12. Se você colocar o 12 no valor do k, vai ficar assim, ó, 12x mais, então estou substituindo aqui novamente, hein? Não vai se perder. Mais, então 4 vezes 12, isso daqui vai dar 48, y igual a 0. E aqui embaixo vai ficar 3x mais 12y igual a 8. Moçada, aqui em cima, essa equação inteira aqui, ó, de cima eu vou simplificar ela por 12, tá? E a de baixo eu vou simplificar por 3. Então aqui em cima eu vou simplificar por 12 e aqui embaixo eu vou simplificar por 3, é super possível, né? Todos os termos aí bonitinhos, eles vão estar sendo divididos ou não, né? Então vamos lá, a gente vai ficar assim, ó, vai estar ali em cima, vai ficar 12x mais, então por 4y igual a 0, ok? Então dividir por 12 ficou 1x mais 4y. A de baixo, galera, por 3, então vai ficar x mais 4y mais igual a 8/3. Deu problema, né? Muito problema. Por que deu muito problema aí nesse exercício? Porque repara que aqui elas são idênticas, né? Como que x mais 4y é igual a 0 e como que x mais 4y é igual a 8/3? Isso é impossível, galera. Você não pode ter esses caras iguais e aqui depois do igual ser diferente. Teria que ser a mesma solução. Então, exatamente para o k igual a 12, nós temos um SI, um sistema impossível aí na nossa questão. Não é possível você ter esse cara sendo igual a 0 e depois a 8/3? Não é possível. Portanto, galera, a terceira afirmação que fala que ele é impossível para um único valor de k, ela também é verdadeira. Se você colocar para o k igual a 12, esse sistema fica impossível. Moçada, com isso a gente tem como resposta a alternativa a letra B. Só a 2 e a 3 estão corretas. Veja bem, essa questão é uma questão para você estudar, para você pegar ela, fazer e refazer e sempre seguir esses passos, ok? Fica a dica aí. Quinta questão, galera, ela é bem tranquila, ela é bem de boa, tem crise nenhuma. Ele fala assim, ó, considere o sistema linear, então você tem um sistema aí bonitinho, duas equações, A e B como incógnitas além do x e do y, com A e B números reais. Determinando os valores de A e B para que o sistema seja indeterminado, olha lá, ó, sistema indeterminado, tem-se que 3A menos B é igual a... Bom, galera, bem simples, porque para esse sistema ser indeterminado, o determinante tem que ser igual a 0, certo? Muito fácil, muito tranquilo, a gente vai fazer isso. Na aula de teoria você já deve ter visto que eu fiz lá exatamente isso daí. Então vamos fazer, né? Não tem crise nenhuma, vamos pegar o determinante, no caso vai ser um 2 por 2, não olha para o igual, né? Então vamos lá, faz barra, põe 2, 6, e aqui vai ficar menos 3 e o A os representantes, ok? Como tem que ser igual a 0, fica bem mais fácil, a gente já escreve igual a 0. Passa a vara para baixo, passa a vara para cima, você vai ficar com 2A mais 18 igual a 0, certo? Bom, passa para lá, passa para cá, você vai concluir que o A vai valer menos 18 por 2, logo o A valerá menos 9, moçada. Menos 9 aí bonitinho pra gente, ok? Então volta a falar, por que você falou que o determinante é igual a 0? Porque ele disse no enunciado que o sistema é indeterminado, ok? Bom, dando sequência, agora eu já praticamente matei a minha questão, porque é simplesmente eu resolver, né, o sistema. Agora a gente tem assim, né, ó, 2x menos 3y igual a b, e aqui embaixo 6x menos 9y é igual a 12.
Tá? Então aqui fica muito fácil de você resolver, você faz do jeito que você quiser, tá? Da maneira que você quiser. Eu vou simplificar a equação de baixo, né? Porque dá, então eu posso simplificar aqui por 3, né? Esse 6, o 9 e o 12, dá pra gente dar uma brincada aí com eles. Ficaremos com 2x menos 3y igual a b, e aqui embaixo vai ser 2x menos 3y igual a 4. Bom, como eu falei para vocês, isso não é um sistema impossível, né, galera? Então você já matou, né? Aqui, diferentemente da questão 4, que a gente acabou de fazer, 2x menos 3y igual a b. 2x menos 3y, a mesma coisa, né? Aqui, com certeza, esse b, só de você analisar, né? Em cima e embaixo é igual, você conclui que esse b tem que valer 4, tá? Seria idêntico, ele não falou nada sobre ser impossível ou não, então esse b tem que valer 4. Logo, a nossa conclusão que nós vamos ter aí é de que 3a menos b, né? Então, fazendo a nossa conclusão, isso daqui vai ficar 3 vezes menos 9 menos 4. Logo, 3 vezes menos 9 dá menos 27, menos 4 menos 31 é a solução e a resposta, letra D da minha quinta questão. Moçada, grande abraço e até os próximos.